Estamos de volta com o Guilherme. É Guilherme do quê? É Guilherme Custódio. Guilherme Custódio. E me diga uma coisa, essa pousada que você tem, qual é o nome dela? Pousada Guataporã. Guataporã. É. Guataporã é um nome indígena? Sim, que significa caminho bonito ou caminhar bonito, ou também pode ser usado em viagem, porque o índio não tem esse conceito nosso de viagem, né? Longo, é ir de um ponto ao outro. Então caminhar ou fazer uma viagem, linguisticamente às vezes dá para usar, né? Pousada Guataporã. Guataporã. E porã não é só bonito, né? Porã é belo, que é uma coisa maior do que o bonito, né? Porque é na essência, não é só aquela coisa só visual, né? Ah, que bonito, não, é que belo. Né? E essa pousada faz parte do trade turístico de Foz do Iguaçu? Na verdade a gente está um pouco excluído, né? Porque Por quê? Eu não fiz questão de me introduzir dentro do nicho turístico de Foz do Iguaçu, porque as pessoas aqui têm um jeito diferente de lidar com o ser humano, né? O turista que entra na cidade é um Pax, ele é um PAX, entendeu? Ele não é um ser humano. Ele é simplesmente um Pax. É um Pax. Então se vem 100 Pax para a cidade, eles 100 pagantes, entendeu? Certo. Então assim, lá a gente sempre quis dar prioridade para o fator humano, né? Então a gente não entra dentro dessa lógica, a gente não ganha comissão em cima de tudo, a gente não indica para o turista ir em lugares onde ele vai ser sugado, mas a gente vai receber comissão em troca, entendeu? A gente não entra dentro da máfia dos taxistas que querem pagar comissão para o estabelecimento para a gente usar só eles. Então assim, a gente se exclui muito dessa estrutura turística, a gente não lida com nenhuma agência, por exemplo. De forma não tem nenhuma agência trabalhando. As agências querem ganhar 20% de comissão em cima do teu estabelecimento, querem tomar café de manhã no teu estabelecimento de graça, querem jantar no final do dia, querem monopolizar o teu balcão de recepção e o funcionário dele usar você como um secretário. Você acaba sendo um empregado deles. Você é um empregado da agência, entendeu? Interessante, né? E como a gente tem uma pousada bem diferenciada, inclusive para quem está ouvindo, eu acho interessante saber que a maior nota da Booking da cidade é a nossa. Nós estávamos com 9,8 no começo desse ano, e por causa de falta de funcionário, de gente competente para trabalhar no local, gente competente, séria, que gosta de trabalhar, que gosta de lidar com o ser humano, a gente acabou perdendo 2 décimos. Ou seja, a gente tem hoje a mesma nota do que o Hotel das Cataratas lá dentro, que é um hotel 6 estrelas. E a gente é uma pousada agroecológica, que não tem serviço 6 estrelas, que não tem garçom que serve na piscina, que não tem nenhum luxo, que a pessoa vê formiga, lesma, aranha, abelha no dia a dia dela lá, e se ela reclamar, a gente fala, isso é uma pousada agroecológica, você vai ver bicho. Tem que conviver. Você tem que querer conviver. Querer conviver, né? Você vê com a natureza. Você fica feliz, porque se a lesma está ali, significa que você não está morrendo aos poucos também. Porque aquilo não é um ambiente envenenado, tóxico, que nenhum bicho, nenhum inseto consegue sobreviver, entendeu? Certo. A gente não usa produto de limpeza agressivo. A gente chegou a usar um tempo, os nossos recepcionistas sentiam mal de entrar dentro do quarto. Qualquer outro estabelecimento comercial vai relevar isso, porque o ser humano não é colocado como o centro da atenção do lugar. Não. O lucro é em primeiro lugar. O lucro em primeiro lugar. A gente entra dentro do nosso quarto, a gente tem um cheirinho de citronela, de leve, que é uma essenciazinha que a gente usa, entendeu? E nada agressivo, nada, sabe, que vai fazer a nossa camareira sofrer também para aplicar, entendeu? Qual o nome da pousada? Pousada Agroecológica Guataporã. Guataporã. Ela fica onde? Ela fica na rodovia das Cataratas, de frente à rodovia mesmo, depois do aeroporto. Depois do aeroporto? Depois do aeroporto, 500 metros do aeroporto e 500 metros antes do portão de entrada das Cataratas. Ela está no meio do caminho entre uma parte... Quem está indo para as Cataratas, à esquerda? Esquerda, isso. Isso, tem alguma placa? Tem, tá bem sinalizado. Tem os outdoors, tem plaquinha na frente. E vocês trabalham com turistas internos, pessoas de Foz do Iguaçu? Então, a gente está optando por não receber brasileiros, por incrível que pareça. Optando por não receber brasileiros. Rapaz! Isso é uma coisa muito curiosa e interessante de se discutir. Porque o hóspede estrangeiro de qualquer parte do mundo, ele fica agraciado com o espaço, porque ele sabe a importância que existe num sistema de preservação ambiental. Ele dá valor. Ele dá valor tudo aquilo como uma coisa que a gente está fazendo até para os filhos dele. Eles ficam agraciados, eles vêm querer agradecer pessoalmente dentro de casa, gente. Mas você, cara, você... E o brasileiro, ele reclama porque não tem um jogo de toalha branco todo dia em cima da cama dele novo. Ele reclama porque não tem garçom levando cervejinha gelada na beira da piscina dele.
Entendeu? Esse é o brasileiro, o hóspede brasileiro. Eu recebi hóspede brasileiro esses dias, inclusive, recente, que os filhos voltavam com os sapatos cheios de barro, porque é uma pousada rural, então eles iam lá ver as vaquinhas, os cabritos, peixe, chegava o tênis, e pegava a toalha branca de rosto, esfregava no pé para limpar o pé. A mãe via isso e não era capaz. Meu filho, o que você está fazendo, meu filho? Você está encardindo essa toalha, meu filho. Sabe aquela coisa do passado, que é a avózinha preocupada com a qualidade e conservação das coisas? Hoje em dia todo mundo pensa, depois joga essa toalha fora. Claro que a gente foi cobrar o hóspede para esse jogo de toalhas e para ele tudo bem, porque a gente recebe um hóspede de alta classe, né? Certo. Nosso valor da pousada é alto, nossa diária é alta. Então a gente recebe as pessoas que iriam num hotel 5 estrelas. Só que tem gente que entra com a consciência de saber o que a gente faz, o diferencial que a gente faz e o trabalho que dá isso. Por exemplo, dentro da nossa pousada não entra alimento transgênico. Você sabe qual é a dificuldade de você entrar dentro de um supermercado e sair com um carrinho de compra sem nada transgênico hoje em dia? É impossível. É impossível. É impossível porque eles estão colocando milho até no coloral. Então eles estão colocando coisas transgênicas onde não deveria ter coisas transgênicas. E na sua pousada não tem. A gente serve o leite tirado das nossas vacas, o iogurte feito pela gente mesmo, o queijo feito pela gente mesmo, a manteiga feita pela gente mesmo. Eu compro farinha orgânica certificada, que vem de uma cidadezinha aqui na beira do Parque Nacional, o Moinhos Ecológicos da Família, tem um nome lá, agora me fugi. Era uma antiga fábrica de Guaranás Paulínia, que virou um moinho ecológico de trigo orgânico. Ok. Você produz produtos orgânicos? Sim. Alimentação orgânica? Sim. Folhagem, parte de horta, fruta, toda essa agrofloresta que tem. Os nossos pomares eles são juntos com a mata. Perfeito. Esses pomares eles geram alimento orgânico, sem nada de adubo, sem nenhuma intervenção humana. E alimento orgânico mais... Claro, não é só mais nutritivo. A gente fala assim, que quando a gente entra dentro de uma mata ou a gente vai numa cachoeira, a gente sente algo mais do que a água. A gente sente uma força que está ali naquele lugar, naquele ambiente natural. Certo. Quando você entra numa mata, você sente uma força maior, né? Isso é a energia vital das coisas, intacta. Quando você está comendo um alimento orgânico, que não passou por um processo industrializado, que não foi morto por químico, por pesticida, que não ficou abafado, por exemplo, todo alimento respira. O ovo respira. As pessoas não sabem disso. Quando você embala um ovo dentro de uma embalagem plástica, você está impedindo um alimento de respirar. Então aquele alimento está morrendo um pouquinho, ele está perdendo sua capacidade de nutrição, entendeu? O ovo respira. Sim. Você sabia disso, que o ovo respira? Eu particularmente não sabia. Nós vamos para um intervalo e voltamos a conversar com o Guilherme. Até já.